Vambora! Bisonho de todo o Brasil, vambora, animação total. Erro, sabe o que é erro, filho? Já sabe. Erro é o quê? Quando o cara tem uma falsa noção de uma coisa, não é isso? Ou então ele tem total desconhecimento da realidade. Erro pode ser substancial ou acidental. Substancial quando for aspectos determinantes, se o negócio jurídico vai ser anulável, não nulo, vai ser anulável. Beleza? Ele quando é acidental, quando não é aspectos determinantes e não vai ser anulável de nenhuma forma. O falso motivo só vicia quando for em razões o quê? Determinantes. Beleza, a gente já viu isso. A transmissão errônea da vontade também vai ser o quê? Anulável. Outra coisa também importante que quando for cálculos, não é isso? Quando for aí a erro de cálculo, vai apenas existir a retificação desse cálculo errado. Outra coisa também é o seguinte, quando as partes elas puderem corrigir o erro que aconteceu, o negócio jurídico de maneira nenhuma vai ser anulável, não vai viciar de maneira nenhuma. Beleza? Revisão rapidinha em 1 minuto. Então vamos a ver agora dolo. Beleza? Dolo, Dolly, Guaraná, Dolly, o melhor. Não, a gente vai ver aqui agora o dolo. Beleza? Dolo. O dolo, filho, é o seguinte. O que seria o dolo? Vambora? Vambora. Aqui é diferente que aqui o cara, ele quer induzir você a um erro. Entendeu? Ele quer induzir você a errar. Vou ler com vocês o conceito e a gente vai tratar disso aí. Então, o dolo induzir alguém a prática de um ato que lhe é prejudicial, usando de artifícios para enganá-lo. Então, o dolo trabalha na figura do cara enganador, que induz ao erro. Ou seja, é o cara ali que te induz ao erro, não é isso? Induz ao erro. Vou colocar aqui o cara que te engana. Beleza. Enganar não, engana, né? Por aí, tá errado, Davi, beleza, corrija aí, filho. Então, tranquilo? O dolo é a mesma coisa do erro. Se o dolo sobrecair sobre aspectos determinantes, ou seja, aspectos substanciais, ele é anulável. Se sobrecair sobre aspectos acidentais, está sujeito a pagar apenas indenizações aí por perdas e danos. Então, vamos embora. Então, o dolo, ele pode ser um dolo O dolo pode ser essencial, quando sobrecair sobre aspectos essenciais. Vou colocar igual está ali. Substancial, essenciais, mesma coisa, beleza? Mas eu vou colocar igual, geralmente gosta de cobrar aqui de dólar. Se falar erro substancial, também você entende aqui. Mas quando é dólares, gosto de trabalhar nessa figura aqui, ó. Quando sobrecair sobre aspectos essenciais, aspectos acidentais. Mesma coisa lá, velho, não muda não. Quando for aspectos essenciais, vai ser o quê? Anulável. Beleza? Quando for aspectos acidentais, vai ser apenas pago o quê? Indenização. Indenização aí por perdas e danos, isso que você tem que colocar aí. Beleza? O negócio jurídico continua válido. Outra coisa aqui também, ó. Quando for erro acidental, sempre vai continuar válido o negócio jurídico. Vai existir o negócio jurídico. Vale para os dois. Vai existir o negócio jurídico. Beleza? Apenas vai ali haver uma indenização, tudo mais, e show de bola. Então vamos lá. Se recair sobre aspectos essenciais, ou seja, chamado também de dolo principal, o negócio jurídico será anulável. Mas se recair sobre aspectos secundários, né, sobre a condição do negócio, o negócio jurídico será válido. Obrigando o autor a satisfazer as perdas e danos, pagar indenização. Beleza? O dolo pode ser praticado por ação ou omissão, no caso de dolo bilateral, isto é, praticado por ambas as partes. Então, quando o dolo... o dolo também pode ser bilateral, cara. Beleza? Beleza, presta atenção aqui que eu vou explicar com vocês. Quando o dolo for bilateral, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês bem bonitinho. Tá tranquilo. Então, por exemplo, cara, vou fazer um negócio jurídico nós dois e eu induzo você ao erro
e você me induz ao erro, o que vai acontecer? Te pergunto, você me paga e eu te pago? Não. Acontece o seguinte, quando o dolo for bilateral, se você for questionar na sua prova, quando acontecer dolo bilateral, o que acontece? Ou então, quando ambas as partes cometem dolo, o que acontece? Acontece o seguinte, o erro de um vai pagar o erro do outro, ou seja, não vai acontecer nada. Beleza? Não vou pagar ninguém, não vou... O negócio jurídico continua de boa, normal, beleza, esses dois errou, tranquilo, os dois agora vai se lascar. Beleza? Então lá, o dolo pode ser praticado por ação ou omissão, então já coloca informação importante aí. Posso ter dolo por quê? Por omissão. Por omissão é o seguinte, cara. O vendedor ele não é obrigado a falar tudo do produto, não. Mas o que acontece é assim, nem tudo do produto ele é obrigado a falar. Por exemplo, eu estou vendendo um imóvel. Ele não precisa ficar falando, meu imóvel é ruim, meu imóvel molha toda hora, tudo tal, a laje aqui é ruim. Não precisa falar isso. Só que é o seguinte, se eu for indagado a responder, se eu for indagado, por exemplo, cara, essa laje aqui ela molha, por exemplo. E se o vendedor ele se omite, ele não fala nada, ele vai acontecer, ele vai corresponder por quê? Por dolo. Ele vai responder dolo. Esse dolo aqui, não trabalhamos na figura de dolo, o cara tem culpa, não é isso. Não é dolo de direito penal, não é isso que a gente está trabalhando, não. É outro tipo de dolo. Beleza? Então, quando o cara, quando ele foi indagado, você perguntou ele vai lá e omite aquela informação, ele vai responder por dolo, porque ele induziu você ao erro. Agora, o dolo pode ser por ação. Quando o dolo é por ação, é quando o cara chega lá e ele quer mesmo induzir você ao erro. Ele fala que esse apagador aqui é preto, fala que é preto, mas na verdade o apagador é branco. E ele te engana mesmo, de forma de picareta. Aí acontece, quando for dolo bilateral, isto é, praticado por ambas as partes, quando for um dolo que ambas as partes praticou, nenhuma delas poderá alegá-lo para anular. Então o negócio jurídico não vai ser anulado. Então se o dolo for o que? Dolo bilateral, ou seja, ambas as partes induziu ao erro. Beleza, tinha duas partes, tinha um cara aqui, induziu esse aqui ao erro e esse aqui induziu o outro ao erro, beleza? Dolo bilateral. O que vai acontecer? Não vai ser anulável, por mais incrível que pareça, não vai ser anulável o negócio jurídico. Cara, marca isso aqui pra mim, velho. Se contar em história, casos concretos, se entorta meia dúzia de gente, cara. Meia dúzia. Ambas as pessoas errou. Induziu fulano ao erro. A parte A induziu fulano ao erro e a parte B induziu fulano ao erro. O que vai acontecer? Fulano de paga, a parte B... Velho, o negócio jurídico vai acontecer do mesmo jeito. Porque ninguém pode alegar da sua própria torpeza. Tranquilo? Vamos embora. Aí fala o seguinte. O silêncio intencional de uma das partes sobre o fato relevante ao negócio jurídico também constitui dolo. O silêncio intencional de uma das partes sobre o fato relevante ao negócio jurídico também constitui dolo. Acabei de falar com vocês. É o que eu acabei de falar. Velho, você pergunta o cara fica quieto, o cara não fala nada, e aquela coisa que eu perguntei foi algo que determinante do negócio jurídico, ele vai cometer o quê? Vai cometer dolo. Beleza? Então, o silêncio intencional. Primeira coisa é saber que o silêncio intencional. Quer dizer, não tinha intenção de ficar ali, silêncio, de não falar determinado tipo de informação, ele não vai cometer. Mas, e outra coisa, o silêncio dele tem que sobrecair sobre aspectos determinantes, sempre. Beleza? Por exemplo, eu perguntei se eu nem vi a casa, perguntei se a parede era branca. Por exemplo. E para mim, pouco importa se era branca, se era preta, para mim não importava, eu só queria saber se era branca. Beleza, eu comprei a casa por outros motivos, porque eu estou caçando a casa para morar. Beleza? Mas eu queria saber, ele fala para mim que a casa é branca, as paredes, e quando eu chego lá, a parede é rosa. Aí vai acontecer o quê? Vai anular o negócio jurídico? Não. Beleza, teve um silêncio. Às vezes ele só omitiu a informação, não quis falar comigo, ficou quieto e tudo mais. Mas não vai ter dolo nisso aqui, nesse caso aqui não. Beleza? Porque não foi sobre aspectos determinantes do negócio jurídico. Então, coloquei para mim que despenca em prova. Nidolo, essa parte aqui que eles mais amam. Beleza? O silêncio intencional de uma das partes. Como se diz?
Pode também anular um negócio jurídico. Beleza? Tranquilo. Vamos à lei agora. Um pouco de teoria e agora vamos à lei. São negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando esta for a sua causa. Tranquilo. Então, isso aqui é a primeira parte, está falando aqui, a gente vai brincar o cacete. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos. E é acidental quando o seu despeito, o negócio seria realizado, embora de outro modo. O que acontece? O dolo acidental só obriga a satisfação de perdas e danos. Marque para mim, dolo acidental, apenas indenização, ou seja, perdas e danos. O que é dolo acidental? Que mesmo que não tivesse esse erro, mesmo que não tivesse esse defeito, que teve, por exemplo, um determinado tipo de garantia, por exemplo, eu comprei um produto lá, cara. Tô doido para comprar um celular, cara, mas eu quero comprar um celular porque eu quero acessar o Wi-Fi, eu quero acessar as redes sociais e tudo mais. Esse é meu motivo principal de comprar aquele celular. E, né, o papo vai com o vendedor e eu falo assim, vendedor, cara, quanto que é a garantia disso aqui? É o cara, moço, a garantia disso aqui nossa aqui é boa, a garantia nossa aqui é de 2 anos e tudo mais, mas na verdade a garantia é de 1. Tá me enganando. Me induzindo ao erro para mim fazer um negócio jurídico. Beleza, eu fiz, bicho, tranquilo. Só que é o seguinte, perceba-se que a garantia aqui para mim pouco importava. O que importava mais para mim aqui era o que o celular poderia me oferecer, se ele tinha redes sociais, se eu poderia acessar o Wi-Fi, né, e tudo mais, acessar a internet. Então isso que era importante para mim. Não importava para mim a garantia. A garantia é uma coisa a mais que vem para somar no produto, mas não é algo que determina. Então, aspectos acidentais são esses aí, que mesmo que se a garantia fosse de 1 ano, eu realizaria um negócio jurídico também. Beleza? Mas o que acontece? O juiz que vai analisar isso aí, não viaja. Se eu soubesse que a garantia é de 1 ano, eu nunca fazeria um negócio jurídico, Davi. Beleza, mas o juiz que vai analisar isso, filho, não é você. Tranquilo? Tranquilo. Nos negócios jurídicos bilaterais, presta atenção, negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa. O que eu falei com vocês, o silêncio intencional constitui o quê? Omissão dolosa. Provando-se que sem ela o negócio não seria celebrado. Outra coisa, é um silêncio. O silêncio intencional, o cara se omitiu uma informação, mais uma informação importante. Que se o cara omitir uma informação que não é importante no negócio jurídico, nunca esse negócio jurídico vai ser anulado. Beleza? Anulável. Beleza? Beleza, então. Vamos continuar aqui, bisão. Aí acontece o seguinte, ó. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele estiver ou tivesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Pode também ser anulado, vamos ler de novo, pode ser anulado também o negócio jurídico por o dolo de terceiro. Então, existe dolo de terceiro? Existe. Se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsistirá o negócio jurídico, acontece o seguinte, o dolo terceiro é o seguinte, é uma terceira pessoa que aparece nessa relação jurídica, nessa compra e venda, nesse negócio jurídico que a gente vai fazer aqui, beleza. Só que acontece o seguinte, cara, vou jogar para frente aqui. Só que acontece o seguinte, o que acontece? O cara que fez, esse terceiro que fez esse negócio jurídico, que me ajudou na celebração desse negócio jurídico, que me prejudicou, vamos dizer assim, ele deveria saber, ou ele sabia desse dolo, dessa intenção de me enganar. Ou ele quis me enganar, ou ele deveria saber que eu estava sendo enganado. Beleza? Nesse caso, o negócio jurídico vai ser anulado. Quando aparece um terceiro, chega lá o cara, ele sabia que eu ia me enganar, beleza? Ele me enganou, beleza? Ele sabia que o cara, que o principal na relação, nós temos 3 pessoas. Vendedor, velho, isso acontece muito.
Três pessoas. Eu tenho um carro e quero vender esse carro. Beleza? Carro esquisito. E aqui tem um comprador, alguém que quer comprar um carro. Aqui temos o vendedor. Vendedor sim, vamos falar o proprietário. Aqui a gente tem um proprietário. E aqui a gente tem o vendedor. Geralmente corretor, né? Tem de imóveis, mas aqui tem o vendedor. Há o terceiro que vai participar dessa relação jurídica aqui. Beleza? Uma terceira pessoa vai participar dessa relação jurídica aqui. Se esse terceiro, ao realizar esse negócio jurídico comigo aqui, cara, ele deveria saber tudo. Ele vai lá e me engana, por exemplo. Ele me engana. Pá, o negócio jurídico vai ser anulado. Porque ele sabia do erro que estava acontecendo, do dolo que estava acontecendo ali. Se ele sabia do dolo que estava acontecendo, o negócio jurídico vai ser anulado. Agora, se eu tenho esse terceiro aqui, velho, ele chega, pá, vende o produto para mim, só que ele não me induz ao erro, mas ele não me induz ao erro, mas acaba me levando ao erro. Ele deveria saber que o negócio jurídico tinha um erro. Tranquilo. Se for comprovado que ele deveria saber, tudo mais. É o juiz que vai comprovar. Agora, ele não deveria saber do erro, do dolo. Ele não deveria saber do dolo. E muito menos ele teve intenção de me enganar. O negócio jurídico vai ser anulado? Não. O negócio jurídico vai continuar a existir. Só que é o seguinte, o terceiro, ele está sujeito a me pagar perdas e danos por aquele negócio jurídico. Presta atenção. Se o terceiro, ele deveria saber do erro, ou ele me engana, ele deveria saber que o cara estava me enganando, ou ele me engana, esse negócio jurídico vai ser anulado. Agora, se ele não sabia e nem deveria saber o que estava acontecendo, de maneira nenhuma o negócio jurídico vai ser anulado. E a gente vai, o negócio jurídico vai acontecer de forma normal, apenas que vai acontecer. O terceiro vai ter que me pagar aí as indenizações por perdas e danos. Estou falando mais detalhado para você entender, cara. A aula está bem bacana. Aí vamos embora. Beleza. Aí acontece, aqui tem explicando os efeitos do terceiro. É bom vocês estão ali para mim. Aí temos o 140, o dolo de representante legal de uma das partes, só abriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Tranquilo. Tem uma diferença, tem que saber uma diferença de representante legal. Eu vou apagar aqui, cara. Não, você continua aqui, né? Você tem que saber a diferença de representante legal para representante convencional, velho. Representante legal e o representante convencional. Tranquilo? Qual a diferença dos dois, Davi? O representante legal, a gente trabalha na figura aí dos pais, tutores, curadores, esses caras aí. Beleza? Perdão, gente. Agora, quando a gente trabalha de representante convencional, a gente está trabalhando geralmente ali com empresas, né? Quem são representantes convencionais? Eu coloquei exemplos para vocês, né? Procuradores, gestores de negócio. Beleza? Sócios também são considerados aí representantes convencionais. Igual eu te falei, cada caso vai ser um caso. Representante legal é aquele representante ali com base na lei. Convencional, geralmente ali que tem procuração, um dono de uma empresa, o cara que é sócio de uma empresa, ou tem uma parte ali na empresa, coisa desse tipo aí, considerado convencional. Quando for representante legal, o que vai acontecer? O cara o representante legal está sujeito a pagar perdas e danos até o valor que ele causou prejuízo a outra pessoa. Então, se ele fez um negócio jurídico na figura de representante legal, como se fosse um terceiro, mas um terceiro no sentido de representante legal, que o terceiro que a gente viu agora atrás é um terceiro que ele não tem nada a ver com a relação jurídica, ele aparece na relação jurídica. Tranquilo? Para dar um certo auxílio, pelo menos tentar. Aí acontece, o representante legal é aquele cara que tem poderes
com base em lei para representar outra pessoa. E aí, o que acontece? Quando acontece, não precisa você gravar isso, velho. Não precisa saber quais os representantes legais existentes no Brasil, não você ficar doido. Você vai lá, o representante legal tem que pagar o quê? As perdas, vai pagar perdas e danos até o valor que ele causou prejuízo. Se você causou prejuízo de 20 mil reais para uma certa pessoa, vai pagar até 20 mil reais. Beleza. Agora, o representante convencional, o que vai acontecer? Ambos vão, ele vai responder de forma solidária. Que, por exemplo, faz de conta que a dívida, vou explicar que eu expliquei ficou meio confuso para vocês. Faz de conta que o prejuízo que o cara teve foi de 100 mil reais. 100 mil reais. E aí foi um negócio realizado por um representante legal. O representante legal, ele causou prejuízo apenas de 20 mil reais para a parte. O juiz constatou que até o momento que o representante legal causou prejuízo, ele causou um prejuízo de 20 mil reais. O que vai acontecer? Ele vai pagar os 20 mil, o representante legal vai pagar os 20 mil e os outros 80 mil vai ser pago para o cara lá, o outro lá, o chefão lá, que deveria aparecer nessa bagaça. Tranquilo. Quando é representante convencional, o que vai acontecer? O cara pegou a dívida de 100 mil, fez um prejuízo de 100 mil, perdão, causou um prejuízo de 100 mil para alguma pessoa. Ele vai pagar solidariamente com o chefão da empresa e tudo mais. Então a gente tem figura de um sócio. Faz um negócio jurídico lá, acontece um dolo, um negócio jurídico. O que vai acontecer? Então ele vai pagar solidariamente com os outros gestores daquela empresa. Então cada um paga a metade, vai dividir entre eles a quantidade, para que cada um pague de forma, vamos dizer assim, igualitária. Beleza? De forma solidária. Tranquilo. A gente já matou a figura do dolo. Dolo é isso. Aí fala o seguinte: se ambas as partes proceder com dolo, nenhuma pode alegar para anular o negócio jurídico ou reclamar a indenização. Mesma coisa de erro. Se ambas causarem o dolo, perdão, falei com vocês já no começo, eu acho isso aqui, né? Se ambas causarem um dolo bilateral, o que vai acontecer? Nenhuma das pessoas poderá, na justiça e tudo mais, nada disso pode acontecer. Não é mesmo? Aí a gente tem coação, vou explicar rapidinho, e temos estado de perigo, para ficar bacana, para a gente encerrar a nossa aula aí. Beleza? Então o que acontece? A coação, o que seria a coação? Velho, vamos continuar, porque vai ficar muito longo, vou fazer 3 partes, a última a gente termina aí, e show de bola, valeu Bisonho, e vamos embora pincar o cacete aí, e até mais.